E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui, ó. O pregão já abriu, estamos nos 5 minutos do mini índice. Eu quero trazer para vocês aqui com esse vídeo, apresentar um pouco da profundidade que a gente tem quando a gente está analisando um papel para operar. Não é simplesmente encostou numa linha de Fibonacci ou fez um candle e a gente vai sair entrando numa operação. Ela tem toda uma profundidade de análise. E aí o mercado está aberto aqui, a gente vai ver se a gente pega alguma análise, alguma operação ou algo do tipo aqui, alguma análise interessante para atribuir valor para o conhecimento de vocês. E esse vídeo talvez fique um pouco mais informal por conta da celeridade do mercado. Às vezes a gente tem que estar pensando aqui, falando com vocês ao mesmo tempo, mas vamos tentar dar um melhor aí. Então já se inscreve no canal, já deixa o joinha aí e ativa o sininho para você ficar sempre informado com as novidades. Bom, vamos lá. A gente entende, o mercado abriu aqui, está num nervoso danado, mas vamos bater um papinho antes aqui. A gente sempre fala que o Fibonacci é o nosso mapa, né? Então ele é um mapa de quê? O mapa do tesouro? Mais ou menos. Mas é o seguinte, vamos imaginar que o mercado ele seja como se fosse as ondas do mar mesmo, tá? E você ali é um marinheiro que está querendo ganhar dinheiro aí nesse mundão. Você tem que saber exatamente os melhores pontos para atracar o seu navio, né? Esses pontos você vai saber com o mapa ali chegando, né? Então eu posso atracar o meu navio aqui, posso atracar o meu navio aqui. E o que seriam os preços nessa analogia maluca que eu estou fazendo? Esse seria as ondas do mar, né? Então às vezes você tem muita rocha, você tem ali alguns problemas no meio do caminho, então você tem que analisar. Não basta se saber, eu tenho que chegar daqui até ali, você tem que ter toda uma profundidade em análise, que eu quero trazer essa profundidade de análise para vocês hoje aqui, uma pequena parte dela, né? Porque fica complicado trazer num vídeo de 10, 15 minutos, eu não sei nem quanto tempo esse vídeo aqui vai ficar. O Sérgio, por exemplo, utiliza para avaliar o movimento das ondas, vamos botar assim, a régua. Então ele utiliza a régua para poder desviar. Ele sabe que o barco dele tem que sair dali até ali, mas ele utiliza a régua para poder encontrar o melhor caminho ali nas ondas, para ele poder ir naquela corrente tranquila e não ir naquela corrente agitada. Bom, eu vou trazer para vocês um pouco de price action, um pouco de profundidade de análise do que a gente está vendo. Muitas vezes a gente fica fissurado em indicador, fica fissurado em divergência, sei lá, em outras tape reading, mas a gente não foca mesmo no que a gente está olhando, que é o gráfico. A coisa que a gente mais vê é isso daqui, né? São as barras, são os preços. E tem muita gente, inclusive, que menos tem na tela justamente isso aqui, né? Bota 300 milhões de indicadores aí, fica com a barrinha desse tamanho aqui, mas assim, vai de cada um. Eu vou trazer um pouco para vocês do meu racional em cima do mercado. Então, o que a gente pode analisar aqui da situação de agora, né, ao meu ver? A gente tem uma pressão vendedora muito forte, né, inclusive parou aqui no 4.1, um ponto para se atracar o barco, mas aí você me pergunta, Fernando, você compraria aqui no 4.1? Não. Por quê? Mesmo sabendo que é um ponto de parada. Olha a pressão vendedora que o mercado está apresentando para a gente, né? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu mudar esse retângulo aqui. Tem um gaps de baixa, que eu chamo de gap. Eu vou tentar seguir aqui um pouco do racional do Al Brooks, né? Embora não seja especialista nisso, mas eu gosto muito da metodologia dele para trazer para o meu price action junto aqui com o Fibonacci. Então, o que seriam uns gaps que eu estou dizendo aqui nesse momento? Seria aqui, ó, o fechamento da barra de início, ou até mesmo aqui, ó,
a mínima daqui de baixo, mas vamos pegar a barra aqui do início. E você vê que ele já veio com gap. O preço tentou fechar esse gap, não conseguiu, ainda manteve uma pressão vendedora. E aí ele continuou abrindo aqui. Eu tenho um outro gap legal desse rompimento para cá. Você vê que ele tentou fechar, também não conseguiu, manteve uma pressão vendedora. Então a pressão de venda aqui ele está muito forte, né? Olhando assim só pela pressão dos gaps. Aqui no meio ele já me deu, né, uma figura bem legal, uma figura de continuidade. Ele deu uma pausa na tendência. Posso até deixar dessa forma aqui, considerar que isso aqui foi falha de rompimento, né? Então ele fez uma bandeira aqui, continuou a força de venda. E aí ele chegou aqui, o que ele me deixou? Ele me deixou um edge. Só que ele não é uma cunha normal. Então olha só, ele tem um toque, 2 toques. No terceiro ele deu uma esticada. E quando eu tenho uma esticada na terceira perna, isso aqui pode ser uma possível exaustão, né? Ele já acordou aqui em gap, ele já me deixou um candle de reversão, embora para uma pressão vendedora dessa aqui, esse candle ainda está bem fraco, ele não está legal, ele tem sombra para cima, sombra para baixo. O legal seria realmente aqui uma pressão, uma mudança de comportamento do preço que me mostrasse que a tendência de venda, a força de venda já estivesse bem fraca. Então, com um candle desse aqui, eu espero aqui uma acumulação para depois ela pegar uma guinada, né? Então, vamos aguardar a movimentação do preço. Eu vou até deixar aqui uma linha horizontal para a gente poder acompanhar. Ó, ele já está dando uns movimentos fortes para cima, né? Mas aí você vê, ó, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho esse rompimento, ele já acordou aqui para baixo no rompimento, mas ainda tem um gap, que a gente estava falando de gap, bem forte aqui, ó. Ele tentou fechar, mas ainda tem um gap forte com relação a esse rompimento aqui, né? Então vamos ver como é que o preço se comporta para a gente tentar fazer a nossa operação, porque a gente quer atracar o nosso barco aqui para começar a seguir viagem, né? Uma região extremamente poderosa para a gente começar a seguir viagem e ir para o caminho do tesouro, né? Aí você vê a euforia toda, aí você fala, Fernando, ele pode romper aqui direto? Pode romper aqui direto, ele pode romper aqui para baixo? Vamos aguardar, porque aqui é um ponto extremamente forte de suporte, né? Então aqui eu ainda acho que ele vai ficar aqui acumulando um pouquinho até realmente ele decidir, embora, vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, uma perna forte, vamos ver o 15 minutos aqui, ó. No 15 minutos, olha, a gente tem uma perna forte, olha o tamanho dessa barra, tentou voltar, não conseguiu, a gente pode estar vindo para a segunda perna agora, e aí vamos aguardar, ele pode fazer mais uma acumulação aqui, e depois tentar seguir viagem. A gente vai estar esperto nessa acumulação para ver o que ele aparece para a gente. Então você vê que não é simplesmente, bateu aqui, deu um candle, estou comprando e está indo lá para cima, né? Tem que fazer uma análise aí um pouco mais profunda. Vamos trazer aqui, ó. Aqui a gente tem um possível suporte.
né? A gente está nesse movimento mais amplo aqui do mercado. Olha só que legal aqui, ó. Aqui pode ser aí, ó, uma movimentação de alta. Por que você acha que esse candle aqui, você travou a mínima e a máxima dele? E quando geralmente eu tenho candles assim, eles precedem uma lateralização do preço, né? Você pode ver aqui, ó, que ele veio com barras fortes, ele abriu aqui, ó, uma barra, né, de dúvida, e logo depois uma acumulação forte do preço, onde que eu precisei numa nova barra de tendência para forçar ele a ir lá para baixo. Aqui é a mesma coisa, ele veio, começou com barras fortes, ao primeiro sinal ele deu uma lateralização enjoada, então isso aqui pode preceder uma lateralização forte também, ainda mais um candle desse tamanho, bem no suporte, depois de um gap desse, o mercado fica na dúvida se realmente ele vai continuar ou não vai. Então, vamos ver, ele tem ainda uma força aí para chegar a fechar isso daqui. Vamos ver como é que tá ficando. Esse vídeo vai ter alguns cortes aí para não ficar muito longo, né? Mas a gente vai aguardando aí para ver se a gente acompanha todo o racional principal ou os maiores detalhes, os melhores detalhes para vocês. Outra dica que eu trago aqui, deixa sempre a barra fechar, tá? Isso é muito importante. Deixa a barra fechar, porque é o que eu costumo dizer, né? Uma barra como essa aqui, ela já foi uma barra bem forte de alta, uma barra de tendência bem forte aqui, né? Então você deixa sempre a barra fechar. Se eu estou operando 5 minutos, não preciso ficar na ansiedade. Ainda tem 2 minutos, por exemplo, para essa barra fechar, então a paciência ela traz muitos benefícios aí para a gente. Bom, ele rompeu, não rompeu com a barra forte, eu queria que essa barra tivesse fechado aqui para cima, para ser realmente um rompimento bacana, mas fechou acima aqui da máxima da barra de lateralização. Vamos ver como é que ele se comporta. Se ele puxar aqui, ó, um small pullback trend aqui, pode ser com que vale a pena uma entrada nesse ponto para pegar uma subida bacana. Até porque, vamos lá, pelo Fibonacci que está apresentado aqui, vamos trazer agora um pouco de Fibonacci. A ideia seria vir daqui até o 76 aí, por essa dinâmica que ele está apresentando para a gente. Mas, como eu disse, ele fechou bem pertinho aqui, não fechou com a barra lá em cima. No final teve entrada de vendedores. Eu ainda tenho uma pressão aqui de venda e ainda posso ter essa lateralização aqui que eu estou falando. Não precisa ser uma lateralização, mas pode ser uma segunda tentativa de vir aqui no 61 para então realmente mostrar que os compradores entraram para jogo aí. A diferença da pressão de compra, você vê que ó, ele ficou bem lateral e aí ele deu o primeiro gap aqui agora, com o fechamento e a máxima aqui. Se eu for comparar essa barra com essa, não teve gap, tá tendo uma sobreposição de barra aqui, essa barra está dentro dela ainda, então se eu pegar o fechamento dela com a máxima dessa aqui, eu não tive gap nenhum. Então você vê que a força ela já está ficando um pouco mais fraca do que está me apresentando agora, né? Vamos ver como é que fecha. É bem diferente dessa aqui, quando fechou, já fechou aqui embaixo. Esse daqui ficou bem bonito. Aqui já fechou aqui mais para baixo. E se aguarda com paciência. Você sabe que para ele voltar aqui para o fundo, né? A lateralização a gente tem aqui, eu quero comprar no fundo nesse caso.
eu tenho que esperar aí mais ou menos aí uns 10 minutos, estou no gráfico de 5 minutos, se vir com a barra muito forte, né? Mas é o seguinte, se eu quero comprar, quanto mais fraco ele voltar aqui no 61, melhor. Não quero que ele dê um barrão aqui vermelho, um barrão preto aqui, porque a força vendedora ainda está muito forte, né? Embora ele veio para cá, apresentou que isso aqui pode ser uma exaustão, né? Essa vinda para cá pode ser uma exaustão. A barra ainda está muito forte, né? Vamos ver aqui, ó, se ele consegue fechar para dentro. Fechou, a gente teve uma pausa aqui no início de tendência de alta aqui. Né? Esse aqui é uma tendênciazinha, embora com essa barra aqui foi legal, essa aqui já não foi tão legal, embora ainda com corpo de alta, mas não deixou gap para a barra anterior, teve uma sombra muito grande. Então, da mesma forma que aqui teve uma exaustão, essa segunda barra pode ter sido uma exaustão ainda desse movimento, pensando só nisso daqui. E aí, como é que você quer que chegue aqui no 61? Eu quero que chegue com candles fracos, com muitas sombras, o máximo possível, bem fraquinho mesmo. Um candle sim ou não aqui para mostrar uma briguinha. E se não chegar direto, aí a gente vê como é que a barra vai aparecer pra gente. Outra coisa que pode estar rolando aqui, ó, né? Tem um toque, 2 toques, terceiro toque se deu aqui. Então posso estar no processo de reversão para vir aqui no 76 também. Então tá favorável a uma possível reversão. Mas o mercado é soberano, né? Nada é 100%. E agora aqui, Fernando, o que você está procurando? Eu estou procurando uma barra de sinal, tá? Uma barra que me mostre força compradora, embora eu queira que ele chegue aqui mais baixo, dependendo da barra que ele apresentar aí agora, porque olha só, lembra dos gaps que eu falei, opa, linha amarela não, lembra do gap que eu falei, se eu pegar aqui esse gap inicial dessa máxima aqui, ele meio que já veio fechar ela, né? Ele tá aí brincando, ele não conseguiu formar uma barra forte aqui. Embora, como eu disse, eu tenho esse suporte e esse aqui. Então vai depender do que ele me apresentar nessa barra. Mas seria um contador de barra aqui para a gente poder acompanhar aí. Falta 1 minuto e 2 para fechar essa barra. Agora aí. Mas olha só o contexto até agora. Ele abriu uma barra de lateralização. Um ponto importante, tudo bem, mas foi uma barra bem lateral aqui. Depois ele abriu com uma barra bacaninha, porém com sombra muito grande. Aí ele veio, me fez uma outra barra com sombra muito grande para cima, né? Ele tentou aqui tentar uma tendência, teve uma pausa na tendência aqui. Aqui ele veio, fez sua exaustão, não conseguiu fechar uma barra muito forte acima da resistência dessa máxima. E agora ele voltou para dentro, fechou esse gap aqui, provavelmente vai tentar aí voltar para cá ou suportar realmente nesse gap aqui que ele tentou vir para dentro, não conseguiu. Tentou ir, aparecer alguns compradores aqui, mas a força vendedora ainda está forte. O pessoal provavelmente deve estar querendo jogar aqui para o 61 de novo. Vamos ver o que aparece nessa barra aqui para gente. Dependendo da barra que aparecer aqui para gente, se for uma barra próxima dessa aqui, só que sem sombra, como vocês conhecem aí, uma barra elefante, haveria a possibilidade de uma entrada para aí sim guinar um movimento maior. Ela tá tentando ir pro 61.8 novamente. E tá indo do jeito que eu... Bom, e tá indo conforme a gente gostaria mesmo, né? Eu quero que uma fraqueza de barra, uma fraqueza da força vendedora. Você vê aqui que ele tentou ir, aqui já deu uma barra mais ou menos, até com um corpinho branco.
Tá dando sombras, não tá conseguindo deixar um corpo abaixo desse gap que eu mostrei para vocês. Qual gap? O gap aqui, ó, ou do corpo ou da máxima aqui, que ficou bem próximo. Já tá me dando um candle interessante aqui, ó. Deixou uma sombra, não conseguiu deixar um corpo para baixo. Vou fechar aqui, ó, com um corpo bem mais, um corpo sólido aqui, acho que vale uma entrada legal. Sempre bom esperar, você vê como é que veio uma armadilha aqui, ó. Se eu tivesse entrado nessa barra, muitos de vocês conhecem como a barra de reversão. Aqui, como eu disse, eu estou trazendo alguns conceitos do Wall Brooks para o Price Action. Então, uma barra com sombra muito grande, corpo muito pequeno, tem um doji aqui. Para mim não é uma barra de sinal muito forte. Estou com um contexto lateral, então eu prefiro uma barra sólida para poder fazer minha entrada. Além disso, eu ainda tenho aqui, ó, a possibilidade da tentativa de vir no 61.8. Ele tentou vir, não conseguiu, recusou esse 61, então mostra que aqui realmente tem uma pressão compradora. Por enquanto estava se apresentando essa pressão compradora. E vamos ver aí como é que essa barra fica nesses 2 minutos aí que faltam. A vantagem aqui que ele está me apresentando nessa lateralização é que você vê que ele veio testar aqui embaixo, ele veio testar a parte de baixo aqui, só que na volta ele não conseguiu voltar nem para o 61.8, então isso está mostrando aqui uma pressão forte aí de compradores por enquanto, embora ainda não me deu nenhuma barra de tendência, né? Uma barra, o que eu chamo de barra de tendência, né? É uma barra cheia, uma barra dessa aqui, ó, bem bonita, mas ele também não veio testar aqui embaixo, então ele não conseguiu chegar aí no fundo anterior, embora esteja no cenário de lateralização. Então, ele fechou o primeiro corpo para dentro do gap, tá mostrando a força vendedora novamente. Não era o que eu queria uma barra para cima. Vamos ver se foi um falso rompimento ou não, porque também ele não chegou a romper com a barra de tendência forte aqui, né? Ele rompeu com a barra lateral, com a barra fraca, não passou muito do gap, então pode ser algo parecido com isso aqui. A gente vai descobrir se tem uma continuidade do rompimento nessa barra, se ela fechar aqui para baixo. A barra fechou, não fechou uma barra legal, fechou ainda dentro da barra anterior. Não foi uma barra que ofereceu gap, embora ele fechou acima do suporte do gap aqui, que deu início à tendênciazinha. Como eu mencionei aqui, ó, a questão de aparecer uma barra de lateralização, ele ficar bem lateral, você vê que eu tive uma tendência forte aqui, ó, barras concisas, e apareceu o primeiro doji, você vê como é que o preço fica. Fechando uma barra aqui, ó, próxima dessa máxima, já fica uma barra mais interessante. Ele deixou aqui novamente, tá deixando, né, novamente aqui uma sombra para cá, não conseguiu fechar para baixo. E aí, entrando aqui na máxima, ou se ele fechar bem próximo, posso entrar agressivo no mercado. Eu tenho um stop de 114 pontos, com possível alvo de 340 ou até mesmo 680. Então tem um 3-1 bem bacana aí. Bom, vocês lembram do contexto lateral que eu falei, ó? Ele tá chegando aqui, ó. Ele não conseguiu fechar lá em cima com a barra. Veio uma barra aqui abaixo, passou sufoco em quem é ansioso, não espera, e agora tá deixando uma barra bem bonita aqui, ó. Que fechando aqui em cima valeria a pena a entrada. Recomendo a entrada buy stop aqui em cima, ou os mais nervosos aí podem entrar no mercado. Mas você tem que garantir que a barra vai fechar no máximo dela aí. O quanto mais alto, melhor. Ele conseguiu encostar lá, ó, 161. Tocou, não conseguiu formar corpo abaixo, voltou, encontrou pressão compradora aqui. O pessoal realmente não quer perder o 61.8. É um nível que a gente fala aí que tem bastante energia, mas está num contexto
bem lateral. A diferença é que agora entrou aí, ó, uma barra forte. Mas por quê? Porque às vezes, quando a gente está na lateralidade, você vê uma barra de exaustão aqui, não é bem uma barra de exaustão, mas você vê uma barra fechando as outras barras, quase que não lá no suporte da lateralidade, né? Igual aqui, ó. Eu tenho um contexto lateral, aí vem uma barra forte, fica aqui, aí de vez em quando vem uma barra forte, uma barra alta para cima, ó, tá fechando uma barra bonita aí. Bom, entrei no mercado, coloquei o meu stop aqui, ele deu ainda uma derrapada aqui para cima, tá fazendo um falso rompimento aqui, tentou tocar na lateralidade, ainda estou no range lateral. Vamos ver aí o que o mercado traz para gente. Então ele veio lá, ó, tentou deixar uma outra sombra, não conseguiu. Quando é assim, ó, você dá até uma diminuída na linha aqui, ó, para deixar ela passar direto. Sacanagem, não vai influenciar não, mas não custa, né? E vamos ver se essa barra tem continuidade. Foi uma barra forte, de força. Foi a primeira barra forte dentro da lateralidade aqui que ele mostrou pra gente. Então ele voltou aqui para dentro. Ainda não conseguiu romper. Deixou uma nova sombra. Vamos ver se tem continuidade nesse candle aqui. Agora sim tá indo. Ó. Tentou também, não conseguiu. Tá voltando para a extremidade aqui da lateralização. Mas você vê que ele já começa a vir com barras mais fortes. O ideal é que ele fechasse uma barra aqui acima dessa máxima aqui, que essa máxima me sacaneou. Ainda temos aqui para fechar o gap, né? Uma pressão de baixo aqui que ele tentou vir aquela hora, não conseguiu. Ó, fechando uma barra dessa assim fica legal. Aí depois a gente vê se vai ter continuidade. Opa, tá indo lá. Ó. Então aqui eu já vou botar aqui, ó, pro 0 a 0. E ele foi lá fechar o nosso gap ali. Dependendo de como fechar, já até 0. Já temos aí, ó, 200 pontos para 5 minutos, tá? Tá até que legal, mas a tendência entrou forte, né? Vamos falar nisso, colocar nosso alvo limite aqui. Bom, já passou ali o gap, já fechou para cima. Não sei se isso daqui é notícia, se não é, mas a gente veio carregando aí todo o price action, encostou no nosso primeiro alvo. Eu já vou garantir aqui pelo menos até o gap. Bom, chegou aqui no menos 11, deixou uma sombra, pode ter sido uma falha de rompimento, né? Mais ainda aqui, ó, vamos analisar a pressão, deixei o stop aqui, poderia ter deixado aqui um pouquinho para trás também, tô no gap, a pressão está muito forte, aí vamos ver que barra que forma aqui, porque como eu disse, né, se ele formar uma bandeira, ainda pode ser, a bandeira que eu falo é um candle, né, um candle igual a esse aqui, é uma parada na tendência. Agora olha só, ele me deu um gap grande, tá indo mais para cima, quanto mais para cima melhor, né? Então ele já deu esse gap aí. Essa barra tá formando um gap maior do que a máxima desse aqui por enquanto. A gente sabe que a gente tem que deixar a barra fechar. E se ela fechar forte, eu mantenho o trade. Senão eu zero por aqui. A gente está falando aí de 363 pontos. E aqui foi embora ele ficou bastante lateral, você vê que eu não entrei aqui e fiquei aguardando esse momento todo até uma possível explosão. Eu esperei ele mostrar para mim que os vendedores já tinham esgotado a força para poder começar a pensar em compras. Então, quando ele já começou aqui, ó, mostrar que ele não estava conseguindo deixar corpo abaixo desse gap, né? E algo parecido, a gente começa a pensar aí nas barras que vão aparecer para a gente, pegando uma outra resistência aqui, né?
aqui a resistência dessa primeira barra. Acho que falhou algumas vezes. Pode estar falhando aqui, mas o contexto está bom, o contexto está legal. O mercado abriu, já está empurrando lá para cima. Aí tem que usar a técnica aqui, né? Deixa na metade aqui, ó. Que aí ele passa da resistência. Gente, isso é brincadeira, hein? Demorou um pouquinho ali, mas valeu a pena aqui, né? Esperar nesse buchicho todo ali. O gap está aumentando. Ainda temos pressão de compra aqui até o primeiro candle tá legal. No segundo também temos essa pressão de compra. Agora tá me dando um candle aqui que não é tão forte, né? Comecei a ficar feliz quando nesse trade aqui embaixo, olha só. Se você for perceber, embora eu esteja no contexto lateral, esse aqui é muito visto em contexto lateral também, olha só, tem a primeira puxada, a segunda e a terceira. Na terceira, geralmente, eu tenho uma reversão, que é o edge, né, a cunha. Por que eu estou falando isso? Vamos olhar aqui no 1 minuto, por exemplo. Olha só, eu tenho um toque, 2, 3. No terceiro ele foi. E tá quase chegando lá, ó. Né, a gente embarcou o nosso... Zarpou o nosso navio aqui, o nosso barco aqui de baixo. Estamos chegando lá quase na... Vou subir aqui pro suporte. Zarpou o nosso navio aqui, ó, do 61. Tá chegando lá no nosso alvo de dinâmica, que é o 76 nesse caso. Então o que eu quis trazer nesse vídeo aqui para vocês foi o approach de price action que a gente tem, porque a gente tem que, por mais que a gente saiba o caminho que a gente tem que vir até o caminho que a gente tem que chegar, a gente precisa aí ter uma noção de por onde que a gente vai passar, né? Então, pô, aqui tem bastante pedra, né? Aquela analogia do mar que eu tinha dito, tem bastante pedra aqui, não vou passar por aqui. Então, se transforma em tendência, conhecer melhor o price action, o comportamento das barras, aquele lance, aprenda a operar o que você está vendo, né? Estou ajustando aqui para ficar bem mais próximo desse rompimento aqui que ele fez e aí pegou o nosso alvo. Bom, isso é o que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra gente. Se inscreva no canal. Faz todos os tchananãs do YouTube. E te vejo na próxima. Valeu!